Graça e paz, família. Estamos de volta e agora com um tema que algumas pessoas têm nos indagado, têm perguntado sobre este tema. Queridos, hoje nós vamos falar de uma maneira bem resumida que considerar, aceitar o batismo em águas é sim desmerecer o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado para aqueles lá no primeiro século e que trouxe benefícios para nós aqui deste século. Tá bom? Primeira coisa que você precisa saber é que o que significava o batismo em águas? João capítulo 3, pega a sua Bíblia e leia comigo. João capítulo 3, o versículo 25 diz o seguinte: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Acerca de quê? Acerca da purificação. Versículo 26 agora. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Você observou que João capítulo 3, versículo 25, versículo 26, está dizendo que o batismo em águas significava, simbolizava, era um ato, era um ritual de purificação. É assim que era o sentido do batismo. Se você vê, por exemplo, João, ou melhor dizendo, Atos, nós lemos em João, agora é Atos. Atos capítulo 2, o versículo 38, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira parte, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo em águas estava associado, atrelado, relacionado com perdão, com purificação, com remissão. Tudo isso era um significado. Por quê? Porque o batismo em águas era uma sombra da realidade que iria vir. Assim como o sacrifício de um cordeiro, matava-se o cordeiro, colocava o sangue do cordeiro e fazia aqueles rituais. Todos os rituais eram de alguma maneira símbolo, sombra. Se hoje eu considero o batismo em águas, eu estou no mínimo desconsiderando o que Jesus fez. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, o versículo 26 diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Deu para você observar que se eu considero, apoio, abraço, ensino o batismo em águas, eu estou desconsiderando o que Jesus fez. Porque aquilo que o batismo em águas fazia de uma maneira parcial, simbólica, ou seja, do jeito que você quiser, o sangue de Jesus, ele fez de uma vez por todas. Leia Hebreus 9 e o versículo 26. Isso é muito sério, meu irmão. Aí alguém me perguntou assim: mas por que Jesus em Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, mandou os seus discípulos batizar? A primeira coisa, ele mandou foi os discípulos. E os discípulos tinham um vínculo, tinham um ministério com os judeus. Mateus capítulo 10, versículo 5 e o 6. Não era com os gentios, era com os judeus. Ah, mas e Cornélio? Ô, meu irmão, meu Deus do céu, será que é necessário falar sobre isso? Que quem chega lá é Pedro. Pedro não queria ir lá por causa do seu ministério, mas Deus falou para ele ir lá, e lá ele, o que ele fez? Ele aplicou, depois que Pedro vê que eles recebem uma bênção especial, Pedro aplica neles a lei, aplica neles o batismo em águas. Era Pedro. Aí,
se você lê o Mateus 10, 5 e o 6, você vê que aquele ministério, meu irmão, era para os judeus. E a lei ficou de pé até no ano 70, Hebreus 8, 13. E se você ler Hebreus capítulo 6, diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Mas que rudimentos eram esses que tinham que ser deixados? Aí você pega e lê o versículo 2, e da doutrina dos batismos, e segue, porque não existia só um tipo de batismo, era batismos. Era batismo por aspersão, imersão e etc. Todas aquelas lavagens, eram as lavagens que os judeus praticavam. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo para aqueles que se converteram ao cristianismo, para eles deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, do Jesus de Nazaré, que o seu ministério ficou do ano, vamos entender que do ano 30 até o ano 70. Obviamente que Jesus nasce no ano 0, né? No ano 0. Então, olha só. Se você entender que o ministério do Jesus de Nazaré durou do ano 30 ao ano 70, você vai perceber que havia, a lei estava sofrendo uma transição, estava acontecendo uma transição de alianças nesse período de tempo. Por isso que nós observamos que as alianças se cruzavam. Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler aqui. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, vai nos trazer uma informação muito interessante, que responde essa pergunta: mas por que Jesus mandou? Se você analisar quem e para quem, aí fica mais fácil, né? Mas o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, versículo 16, 17, diz assim: e batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro, porque ele vinha falando de outros aqui no versículo, aí você lê no versículo 13, 14, 15, aí o versículo 17 diz: porque Cristo enviou-me não para batizar. Se a ordem de Mateus 16, Mateus 28 fosse universal, ou seja, para todos os obreiros, toda a igreja, Paulo não poderia ter usado esta palavra. Cristo não me enviou para batizar. Por quê? Porque Paulo era um pregador da nova aliança. Era um anunciador para os gentios, levando para eles a nova aliança. Isso mostra que aquele mandamento de Jesus, lá em Mateus 28, Marcos 16, não era para todos, era exclusivamente para os 12. Paulo disse: Deus, olha só, Cristo enviou-me não para batizar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E por que será que Paulo, em Efésios, capítulo 4, o versículo 5, escrito está: um só batismo, uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Por que ele disse que existe? Que existe apenas um Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que ele disse isso? Hein? Será que ele estava falando que o único batismo que existia no Evangelho da Graça é o batismo em águas? Deixa essa pergunta para você. Será que não carece você ler Romanos capítulo 6, falando que o sangue de Jesus batizou de uma vez por todas os judeus, o povo da primeira aliança, e nos trouxe benefício, nós aqui, e até os judeus, aproximou os judeus, o sangue de Cristo purificou os judeus, aproximou os gentios. E eu vou dizer que o sangue de Jesus não prestou para nada, não teve valor nenhum. Mas quando eu digo isso? Quando eu digo que é necessário passar pelo ritual do batismo em águas. Então eu deixei aqui essa simples observação, que de uma maneira procurei ser um pouco mais objetivo, para você entender quando nós falamos de Hebreus capítulo 10, versículo
27, versículo 28, versículo 29, aquela questão de profanar o sangue da nova aliança, na questão de pisar no Filho de Deus, de fazer agravo ao Espírito da graça. É isso, meu irmão. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu agradecimento, e não se esqueça de dar o seu like, se inscrever e deixar o seu comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo com mais um tema forte. Fui!